Olá, muito bom dia. Você está ligado aqui no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah. Eu sou o pastor Jacques Amaral. E começou. Estão liberados os cultos presenciais e hoje a partir das 18 horas, das 18 até as 19h30, você pode participar, compareça lá no Ministério Internacional Yahvé Shammah, Avenida Durval Alves de Faria, 1989, bairro Tropical. Vai ser uma bênção e nós vamos fritar. E para você que está ligado aqui no canal, fica atento, porque a escola bíblica já começou. Estamos de volta, deixa eu liberar aqui as nossas propagandas. Muito bem, é isso mesmo, gente. A Prefeitura de Contagem, né, autorizou o retorno dos cultos presenciais nas igrejas, né? Na verdade, o funcionamento dos templos das 7 da manhã ao limite máximo das 20 horas. Então, nossos cultos obedecerão esse limite, não é isso mesmo? E para esse domingo, isso mesmo, hoje, dia 18 de abril, nós teremos o nosso culto das 18 até as 19h30. Vamos informar a todos vocês nos nossos canais, né, nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, como é que vai ser o funcionamento do culto de terça-feira. Mas inicialmente para esse domingo, dia 18, hoje, nós vamos fazer então das 18 às 19h30. Compareça, a capacidade é de 30% da igreja, acredito que dá aí cerca de 90, 100 pessoas, então vai ser bem tranquilo. Você que pode e você que quer. Eu estou com saudade, com certeza eu estarei presente em nome do Senhor Jesus, se assim o Senhor nos permitir. E vamos começar a nossa escola bíblica. Então, na semana passada, o nosso presbítero Lelé, o nome dele é esse aí, ó, o Ellison Duarte, ele fez duas perguntas. Pastor, quanto tempo durou o ministério de João Batista? E aí ele complementa, ele foi morto antes ou depois da crucificação de Jesus Cristo? Eu vou colocar aqui a minha webcam, para mim não precisar retornar. Então, as escrituras nos dão evidências claras de que João Batista nasceu mais ou menos na mesma época que Jesus. Vocês conhecem a história de quando Maria vai visitar sua prima Isabel, não é isso mesmo? E ali, as duas se encontrando, é Isabel que sente o mover do Espírito, né, no ventre de João, pro nascimento de João Batista, né, no seu ventre. Ele começa a se agitar porque ele percebe que Maria estava gerando, ia estar gerando já a figura, a pessoa de Jesus Cristo. Então, tanto Jesus Cristo quanto João Batista são contemporâneos em termos de nascimento. Isso está tranquilo? Muito embora não seja essa a pergunta, seria importante esclarecer. Porque nós vamos perseguir, a partir de agora, as evidências bíblicas. Eu vou tirar a minha imagem da apresentação e vou ler aquilo que está escrito lá no Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 14 e vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 12. O verso de número 1, ele já vem trazendo para nós evidências de que João Batista já se encontrava morto. Por quê? A narrativa explica, naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, é o governador da região, né, o rei, era o responsável pela região ali onde ele estava governando. E ele ouviu a respeito da fama de Jesus Cristo, dos milagres que Jesus Cristo realizava, das maravilhas que Jesus Cristo estava performando ali naquele lugar. Vou tirar novamente a minha imagem. E ele disse aos seus criados:
né? Ele ouviu a notícia, ele disse para os seus criados: não, isso aí é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos e é por isso que essas maravilhas operam nele. O Herodes, ele tinha prendido Jesus Cristo e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Eu vou parar até aqui para explicar. Vocês veem aqui que o próprio Herodes declara: esse é João Batista que ressuscitou dos mortos. Por quê? Ele estava morto. A partir do próximo versículo, nós vamos entender que a narrativa bíblica vem explicando como que tinha se dado a morte de João Batista. O Herodes mandou prender o João, porque o João, ele denunciou o pecado de Herodes e de Herodias, a mãe de Salomé, dizendo: não te é lícito possuir outra mulher, porque a mulher que ele estava possuindo era sua própria cunhada, a mulher de seu irmão Filipe. E continua o texto: e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então aqui nós temos a clara visão de que João Batista era considerado um profeta ali no meio da comunidade. Ocorre que, festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, ou seja, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias, Salomé eu coloquei aqui entre parênteses, porque não vem em nenhuma tradução bíblica, mas nós sabemos que o nome dela era Salomé, diante dele e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse, e ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então, até esse momento, nós entendemos que João Batista estava encerrado no cárcere porque ele havia denunciado o pecado de Herodes e de Herodias. Até então ele estava preso, porque supostamente teria ofendido a honra, a imagem, a dignidade desse governador. Mas ele estava preso. Mas a filha de Herodias, instruída por sua mãe, ela foi lá e pediu, diante da prestação de serviços, né, que foi uma dança para ele no dia do aniversário, ele foi lá e pediu a cabeça de João Batista. E nesse contexto, nós vamos avançar. Temos aqui também... Pronto, avançou. Temos aqui a continuidade do texto. E o rei afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, e ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. Então está aqui o restante da narrativa. Ele determina que o João Batista fosse degolado. Ele estava preso e a pena dele, que era de prisão, passou a pena de morte. Não é isso mesmo? E a sua cabeça foi trazida num prato e entregue para a jovem, e ela levou para sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, ou seja, os discípulos de João Batista pegaram o corpo, sepultaram e foram anunciar a morte de João Batista a Jesus. Então, aqui fica bastante claro que nós temos a morte de João Batista anterior à crucificação de Jesus Cristo. Tá tranquilo? Essa parte está tranquila porque vem a narrativa bíblica. Você vai se lembrar, ou vocês vão se lembrar, que no início da nossa explicação, nós mostramos que, em termos de nascimento, João Batista e Jesus eram contemporâneos. Alguns estudiosos afirmam que a diferença do nascimento de um para com o outro era exatamente de 3 meses. Isso mesmo, 90 dias. João Batista nasceu primeiro e logo depois nasceu Jesus Cristo. Existe um outro episódio na Bíblia que narra o primeiro encontro ministerial de João Batista com Jesus Cristo e se dá por ocasião do batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Vocês vão lembrar, Jesus Cristo estava peregrinando por aquelas regiões e foi até João Batista pedindo para que esse o batizasse. João Batista assim o fez, reconhecendo a autoridade de Jesus, dizendo que nem mesmo era digno de atar as sandálias dos seus pés. Depois desse episódio, logo depois desse episódio, embora não tenha citação expressa na Bíblia, foi logo depois do batismo de Jesus Cristo que Herodes determinou a prisão de João Batista. E nesse sentido, nós não sabemos exatamente quanto tempo João Batista permaneceu preso. Dá para se estimar 6 meses, 1 ano, até 1 ano e 6 meses, ou seja, até 18 meses pode ter ocorrido a prisão dele.
porque foi nesse período que Jesus estava justamente selecionando, né, arregimentando os seus discípulos e começou a realização desses milagres. E então essa notícia se tornou conhecida por todos e chegaram aos ouvidos de Herodes, que concluiu por sua própria análise de que se tratava de ressurreição de João Batista e, portanto, o espírito do profeta João Batista estava ali sobre Jesus realizando esses milagres. Bom, aqui nós podemos aprender, né, presbítero, que Herodes reconhecia a autoridade de João Batista como profeta, né, como o último profeta do Antigo Testamento, porque o novo é iniciado com Jesus Cristo e é esse que reprisava as falas de Isaías. Em algumas passagens, alguns confundiam com Elias, por causa da sua autoridade, justamente autoridade profética. Então, nós temos aqui que João Batista é contemporâneo em termos de nascimento de Jesus Cristo. Temos que é aproximado o ministério dele, provavelmente. A Bíblia não traz essas referências, mas o ministério de João Batista é anterior ao ministério de Jesus, que ele é aquele que é a voz que chama, que clama no deserto. É assim que ele era denominado. Ele batiza Jesus logo depois do batismo, aí não se sabe com precisão quanto tempo aconteceu, mas tem-se indícios de que foi logo depois do batismo de Jesus Cristo que ele foi preso, foi lançado no cárcere. Essa trama de Herodias, que era a esposa de Herodes, e da sua filha Salomé, ela não tem um período exatamente, mas como nós estávamos explicando nas aulas anteriores, é muito possível que isso tenha se dado nesse período. Nas semanas anteriores, nós fizemos um esboço apresentando um estudo panorâmico da vida de Jesus Cristo, dividindo toda a história conhecida de Jesus Cristo. Nós conversamos exaustivamente, né, a respeito da ausência de informações a respeito da sua vida enquanto na infância e também na juventude. Então nós fizemos um esboço, apresentamos. E aí ficamos pendentes da explicação da última semana em diante. Eu sei, nós já fizemos a apresentação parcial desse slide, mas vamos voltar aqui só apenas para recapitular e para a gente refrescar as ideias já apresentadas nas últimas aulas. Então acontece assim, na última semana de vida de Jesus Cristo, essa é que traz a maior riqueza de detalhes em toda a Bíblia. Essa narrativa dessa última semana, ela ocupa 1/3 do Evangelho de Mateus e também do Evangelho de Marcos, 25% do Evangelho de Lucas, mas é a metade do Evangelho de João. João dedica 1/3 do seu livro ao dia da crucificação. Esse que traz a maior riqueza de detalhes a respeito da crucificação é justamente o Evangelho de João, que tem o maior acervo e a maior redação a respeito, né, da crucificação de Jesus Cristo. Nós vimos isso aqui na semana passada. Os evangelhos, os outros 3, que são sinóticos, eles se baseiam em relatos de testemunhas oculares. É essa a diferença entre um evangelho sinótico e o outro evangelho que é dado por revelação. E nesse sentido, deixa eu voltar aqui a minha imagem, nesse sentido nós temos que o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são evangelhos narrativas com base em relatos de testemunhas oculares, em alguns casos também presenciados pelo próprio autor, como é o caso de Mateus, não é verdade? Então esses têm. Ocorre que o Evangelho de João, além dessa característica de que o próprio João era aquele que se recostava no peito de Jesus Cristo, o discípulo amado, né? O discípulo do amor, o apóstolo do amor, ele também teve muito da revelação, porque ele, por ele mesmo, não poderia escrever, por exemplo, que no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, já fica aqui também uma explanação prévia a respeito da natureza dos evangelhos. E nós vamos continuar, tirando a minha imagem para facilitar a leitura. Então, vamos lá. Aqui tem alguns esboços que nós já trouxemos e vamos começar e vamos comentar superficialmente a respeito dele, né? Os eventos da última semana
os passos de Jesus Cristo na última noite, a crucificação e a ressurreição, né? Aqui nós entendemos que tem um contexto mais teórico, porque a exatidão que nós estamos perseguindo, a própria Bíblia não nos fornece e também não é a ocupação primordial da Bíblia. Vejam bem que todos os autores se preocupam exclusivamente em enquadrar as narrativas de maneira que elas venham fazer sentido para o leitor, e não preocupado em obedecer rigorosamente, criteriosamente uma linha temporal, portanto uma linha cronológica. Então vamos lá. No sábado Jesus chega em Betânia, no domingo ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, todos nós conhecemos a história. Na segunda-feira, ensinando os seus discípulos, ele amaldiçoou uma figueira que não produzia os frutos, e nesse mesmo dia ele visita o templo, encontra lá os mercadores vendendo os bois, vendendo o gado, vendendo as pombas, né, negociando dentro do templo, trazendo as facilidades que causam repulsa, né, a qualquer líder, né, quando as pessoas buscam facilidades para as coisas do reino. Na terça-feira é o último dia de Jesus no templo, e concomitantemente a gente tem a narrativa da negociação de Judas com os sacerdotes, né? Aqui fica a dúvida, mas nós temos aquela questão do calendário judaico, o dia sempre começando a partir das 18 horas e encerrando às 17h59 do dia seguinte, não é isso mesmo? Então aqui fica a dúvida, ele começou essa negociação na própria terça-feira ou foi na quarta? Então fica aí o questionamento e façam as suas escolhas. Na quarta-feira é o dia mais tranquilo, ele permanece em Betânia. Na quinta-feira ele celebra a última ceia e chama os seus discípulos para fazer a oração lá no jardim, lá no Getsêmani. Na sexta-feira, vocês vão se lembrar que aqui também a agonia do Getsêmani, na quinta-feira, também é marcada pela prisão dele. E nós temos a narrativa aqui também daquele evento em que Pedro decepa a orelha de Malco. Então é nessa noite que Jesus é preso. Na sexta-feira ele começa o seu julgamento e crucificação. E no domingo ele ressuscita, evidentemente. Para o sábado nós não vamos ter narrativa, porque é justamente o dia que Jesus está lá no sepulcro. Então aqui vamos ainda ilustrar, trazendo também os movimentos de Jesus na última noite. Que noite é essa? A noite de quinta-feira, porque nós sabemos que na sexta ele foi crucificado. Então, vamos pegar do período da noite, né? Aqui nós temos a última ceia, celebrada provavelmente no lar de Maria, mãe de Marcos. Dali, por volta das 8 ou 9 da noite, Jesus se encaminha para o Getsêmani. Alguns dos seus discípulos, aqueles mais próximos, o acompanham. É isso mesmo, ali ele fica agonizando por 2 ou 3 ou 4 horas, né? Aqui também temos a narrativa nos evangelhos de que ele foi detido e daqui ele é levado para a casa do sumo sacerdote, que ficava próximo de onde ele tinha celebrado a última ceia. Na casa do sumo sacerdote ele foi mantido até o raiar do dia, quando foi condenado, zombado, cuspido, negado por Pedro, e ao amanhecer foi oficialmente condenado e encaminhado a Pilatos. Essa condenação ela é feita pelos judeus, pelo povo hebreu. Só que esse povo, deixa eu voltar aqui a imagem, esse povo não detinha de uma autonomia para executar sentenças ou penas, porque eles estavam, nós vamos nos lembrar, que nós estamos trazendo uma narrativa de um povo que tinha uma história peculiar, né, distinta, mas que aqui nesse tempo nós temos o domínio do Império Romano, portanto precisariam seguir as diretrizes, as normas e as regras do Império Romano. É por essa razão que Jesus Cristo é encaminhado para Pôncio Pilatos, porque essa era a autoridade romana, ou a pessoa
vou tirar a imagem para a gente continuar a leitura, ou a pessoa que detinha a autoridade para determinar ou não a morte de qualquer pessoa dentro ali do âmbito do reinado, onde ele era responsável. Então ele é levado para o tribunal, e Pilatos, ouvindo todas as narrativas que lhes eram apresentadas, ele mesmo concluiu que em Jesus Cristo não havia razão nenhuma para ele ser crucificado. Então ele voltou para o não vejo problema nenhum aqui, não vejo que qualquer conduta, todas as obras realizadas aqui por Jesus Cristo, não impõe para ele nenhum tipo de penalidade. Eu não posso penalizar alguém por ter feito o bem o tempo inteiro. E essa afirmação de que ele se diz rei, ele está dizendo aqui que eu que estou dizendo. Jesus está dizendo que é Herodes que está dizendo, né? Perdão, que é Pilatos que está dizendo. E ele encaminha Jesus Cristo para Herodes, é o governador. Então vai lá para o palácio e ele é alvo de zombaria. Então ele volta para Pilatos. E Pilatos oferece para eles, né, entendendo que existia ali uma celebração, né? Então vamos fazer o seguinte, vocês escolhem quem que eu vou soltar, Jesus Cristo ou Barrabás? Então Jesus Cristo foi colocado ali no mesmo patamar de Barrabás, que era um ladrão, um assassino, tinha cometido crimes hediondos para a época, estava pronto ali. O povo judeu, o povo hebreu, escolheu que se soltasse Barrabás. Então Pilatos vega e fala aquela célebre e famosa frase: eu lavo minhas mãos, determina que Jesus Cristo fosse açoitado e condenado à crucificação. Aí foi um esboço breve. Aí a crucificação de Jesus. Por volta das 9 da manhã, ele é encaminhado até o Gólgota, e quando eles estão prontos a crucificar verdadeiramente, né, que é prender Jesus Cristo pelas mãos e pelos pés, eles oferecem uma bebida, né, que era um vinho misturado com mirra para deixá-lo entorpecido e para embotar o senso de dor, né? Mas Jesus Cristo se recusa. Em algumas traduções falam que é o fel, não é isso mesmo? Para ele suportar, né, a dor. Enquanto eles estão pregando, algumas pessoas vão mais além, né? Deixe-me ver aqui. Recentemente eu ouvi um ensino a respeito disso, se não me engano, de um pastor da Igreja Aliança do Calvário, acho que é isso, falando que foram 6 frases ou 6 sentenças que Jesus proferiu. Entre elas, vou tirar aqui, é essa aqui: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É isso mesmo. Depois, para se cumprir o que foi predito pelo profeta, que as suas vestes seriam divididas entre os soldados. Logo depois, ele é alvo, né, de zombarias, de vaia e de desprezo dos principais, dos sacerdotes. Sim, isso mesmo, nós estamos falando aqui dos pares de Jesus Cristo, né? Ele era tido como mestre, a autoridade que ele recebeu para realizar os milagres, para ensinar, ele recebeu do céu. A grande acusação desses sacerdotes é que ele se denominava filho de Deus, portanto, automaticamente qualquer pessoa que fosse de carne e osso, que dissesse que é filho de Deus, estava condenado, né, pelo judaísmo, por ser uma coisa impossível de ser realizada aos olhos dos homens, porque eles entendem que o padrão de santidade ela não é possível para o ser humano, e Jesus Cristo demonstrou justamente que é o contrário, é possível sim, não pelas nossas próprias obras, mas pelo sangue de Cristo. Tirando a minha imagem novamente, aqui nós temos a acusação, né, dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, saduceus, as autoridades espirituais da época, né? Então vamos lá. Depois, por 1 ou 2 horas, Jesus tem um diálogo, né, com aquele ladrão, com aquele criminoso que se arrepende e diz para ele: hoje ainda você estará comigo no paraíso. Depois Jesus Cristo volta e tem um diálogo com sua mãe e com João, né, o apóstolo do amor.
dizendo: João, aí está o seu filho. Ou seja, dizendo para sua mãe: João, aí está o seu filho. E João diz: aí está sua mãe. Né? Logo depois tem um período de trevas desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. É isso mesmo. E aí Jesus Cristo ainda profere algumas palavras, nós vamos avançar. E aí as 4 últimas declarações são feitas enquanto ele está ali agonizando, desculpa, e portanto sofrendo ali com as dores. Um minutinho para mim beber uma água. Então ele profere as seguintes palavras: meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Logo depois ele diz: tenho sede, aí é oferecido para ele um vinagre, né? E logo depois ele diz: está consumado. E nesse momento, né, é que tem uma grande turbação na natureza, né? Então vamos continuar. A crucificação ainda de Jesus, ele proferindo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí acontece um grande terremoto, que é essa perturbação na natureza, da qual eu me referia. A cortina do templo é rasgada ao meio, os túmulos se abrem, né? Cumprindo, né, o que diz. É nesse momento que todos vêm e constatam: realmente, esse aí era filho de Deus. Tudo o que ele estava dizendo era verdade, porque a morte de qualquer outro ser humano normal, comum, que não fosse o Filho de Deus, não provocaria tais acontecimentos. Nós temos aqui que os túmulos são abertos e muitos mortos ressuscitam. A narrativa está aí pelo menos em 2 dos evangelhos. Se não me engano, Mateus e Lucas que trazem esses detalhes. Vou tirar minha imagem para continuarmos a leitura. O centurião, ou seja, o responsável lá por um determinado número de pessoas, ele crê. As multidões ficam aturdidas, né? Ficam aflitas, elas começam a ver que realmente não se tratava de um charlatão, de uma pessoa que vinha para enganar. O sangue e a água fluem ao lado de Jesus Cristo. Então José de Arimateia e Nicodemos pedem o corpo de Jesus Cristo para o sepultamento. E assim cai a noite, né, em um dos dias mais sombrios da história. Acerca da ressurreição, vamos voltar aqui. Acerca da ressurreição, a narrativa ela é literal, vem trazendo em todos os evangelhos, né, alguns trazendo algumas diferenciações. O campeão da corrida foi o João, né, que chegou primeiro, ou seja, o João corre mais do que o Pedro. Eles chegam, quem vê primeiro, quem percebe, né, que Jesus Cristo não estava lá no sepulcro é justamente Maria. E o restante é leitura literal. E assim nós encerramos a nossa parte a respeito do estudo panorâmico de Jesus Cristo, né? Nós já explicamos várias vezes, o tema central da Bíblia é justamente a narrativa de Jesus Cristo. E agora nós vamos começar a falar dos 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo. Mas antes, vamos ver quem está no quadro A Igreja Responde e o que ele pode nos acrescentar nessa manhã de domingo. Vamos lá? Olá, irmãos de Ave Chamar, a paz de Cristo a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Nascimento, sou presbítero em Ave Chamar e hoje eu estou aqui a convite do pastor Jacques, né, para poder participar desse quadro da escola dominical. A Igreja Responde. E o pastor pediu para mim falar um pouquinho de um personagem, uma pessoa da Bíblia que eu gosto demais, que é o apóstolo Paulo. Eu gosto muito de estudar as epístolas, as cartas que Paulo escreveu. É uma pessoa assim que eu tenho uma admiração, porque eu vejo que quanto mais a gente lê sobre a trajetória dele, tudo que Paulo conquistou, e o quanto a gente traz para as nossas vidas como reflexão, como é que Deus ele age. E para falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, eu estou usando o Manual Bíblico Halley,
que foi um manual que nós utilizamos também no seminário, né, teológico do Yahvé Shammah. Foi um dos livros utilizados. Na página 571, para quem tiver depois curiosidade para dar uma olhada, ele traz aqui uma cronologia da vida do apóstolo Paulo. Então o que ele fala aqui? Que Paulo nasceu aproximadamente no ano 5º depois de Cristo, depois no ano 35 depois de Cristo, aquela passagem da Bíblia que está registrada no livro de Atos, onde Estevão é apedrejado, né? E até ali no livro de Atos, capítulo 7, vem contando essa parte que eles tiram, né, as túnicas de Estevão e colocam nos pés de Paulo, no momento que eles estão apedrejando eles. Depois ele vem falar sobre o ano de 37, que é a visita à Arábia. Aqui vai aquele período ali que Paulo ele já tinha tido contato com Jesus, e algumas pessoas, né, às vezes a gente lê, escuta que Paulo caiu do cavalo, e na realidade a Bíblia não fala disso, fala que Paulo estava a caminho de Damasco com as cartas já para poder prender, né, as pessoas que acreditavam em Jesus, e naquele caminho Jesus aparece com ele de uma forma de luz, ele cai no chão e Jesus fala com ele, né, por que está perseguindo ele. Naquele momento ele já levanta cego, e dali ele vai para Damasco, e em determinada rua, né, Jesus manda Ananias, Deus, para que pudesse orar pela vida dele, para que os olhos dele voltassem a enxergar. E logo que depois Ananias ora, ele passa um tempo ali ainda, e depois ele vai para a Arábia. Então foi mais ou menos aí no ano 37 depois de Cristo. Depois já no ano 38, quando ele retorna, né, e aí ele vai até Jerusalém para poder conhecer os apóstolos de Jesus, e ali ele fica um tempo, e acaba que o pessoal começa a achar que ele estava armando, porque ele sempre perseguia os cristãos, então de repente era uma jogada dele, e ali ele tem que sair escondido, né, para não ser morto. Depois no ano 40 ali, então tem o ministério na Síria, na Cilícia. Quando Paulo sai fugido de Jerusalém, você vê que ele volta para a cidade de Tarso, que era a cidade dele, e passa quase 10 anos lá. Então aqui vem falando que no ano 43, a chegada na Etiópia, no ano 44, visita Jerusalém durante a fome. Depois no ano de 47, a primeira viagem missionária, ano 49 depois de Cristo, a conferência em Jerusalém. No ano 51, a segunda viagem missionária. No ano 55, a terceira viagem missionária. No ano 58, quando ele é preso em Cesareia. No ano de 60, ele é preso, a primeira vez que ele é preso em Roma. Depois no ano 64, é a quarta viagem missionária dele. Depois no ano 67, quando ele é preso novamente em Roma, aqui já está no finalzinho, e mais ou menos em 68 depois de Cristo, é o período que ele é julgado e executado. Então isso você vai achar na página 571 do Manual Bíblico de Haga, que fala um pouquinho aqui da história dele. E eu tinha feito algumas outras anotações que eu gostaria de estar dividindo com vocês também. Então, o nome de Paulo, na realidade, no início, né, ele era Saulo de Tarso, e depois que Deus desse encontro passa o nome dele para Paulo, e Saulo é um nome romano. Então ele nasceu na cidade de Tarso, que ficava na Cilícia. Tarso era um centro da cultura grega, a cidade dele, e Tarso também era uma cidade universitária, que ficava próximo da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Então era uma cidade bem desenvolvida. Paulo, então ele nasceu como cidadão romano e era um judeu da dispersão, daquela época lá. Ele era circuncidado, da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus. Paulo foi educado em Jerusalém, teve aí um professor muito renomado, né? Que a gente fala sobre Gamaliel. Você vê que Gamaliel, ali quando Jesus é preso e é levado para ser julgado, Gamaliel estava ali e ele orienta, né? Ele também dá a visão dele sobre a questão de crucificar ou não Jesus. Então, assim, era uma pessoa que era muito respeitada pelos ensinos. Paulo falava aramaico e era herdeiro da tradição do farisaísmo.
Já falei sobre as viagens dele também, e que foi decapitado, né, fora da cidade de Roma, por volta de 67 a 68 depois de Cristo. E uma coisa legal para poder a gente entender um pouquinho disso, né, até porque que ele foi decapitado, que em 17 de julho de 64 depois de Cristo, foi a data quando o imperador daquela época, Nero, ele coloca fogo na cidade, e alguns estudos falam que ele se vestiu como se fosse uma peça de teatro e ficou em cima de uma torre, assistindo durante aqueles 6 dias e 6 noites, foram 7 dias no geral e 6 noites, onde a cidade pegou muito fogo, um incêndio. E depois desse período, a cidade ela tinha 14 bairros, e desses 14 bairros, 10 bairros basicamente foram totalmente destruídos, danificados, e 4 bairros não foram tão danificados, não tiveram tanto problema. E exatamente nesses 4 bairros, que não foi tão danificado pelo fogo, tinham muitos cristãos que viviam ali. E isso foi um grande álibi que Nero utilizou, falando que quem tinha colocado fogo na cidade tinha sido os cristãos. E aí, como Paulo era uma referência muito importante naquela época, porque estava levando a palavra de Jesus, estava falando do evangelho, estava falando do caminho, eles prendem Paulo como se ele fosse o mandante disso. E aí é esse período final, onde ele vai para Roma, é preso e julgado, né, e condenado. Eu já comentei também algumas vezes lá na igreja, tem um filme que eu gosto de assistir muito, que chama-se Paulo, Apóstolo de Cristo. E é um dos últimos filmes que lançou aí. E é um filme assim que é legal, porque mostra Paulo já preso em Roma, nesse período que ele já tinha sido julgado. E Lucas, que era médico, passa um bom período com ele na prisão. E é onde que Paulo vai narrando e Lucas vai escrevendo. Então, o que eu estudei, o que eu aprendi, que o livro de Atos é escrito por Lucas nesse período que Paulo estava preso em Roma, e aí ele vai escrevendo tudo que passou. Então, assim, é legal assistir o filme porque ele é baseado na Bíblia, mas tem muita coisa que está nele que realmente a gente encontra na Bíblia. Então, assim, a gente vê que tem muita coerência. E ao mesmo tempo é legal para poder mostrar o que o povo passava naquela época. E eu penso assim, acho que toda vez que eu assisto esse filme que eu trago para a minha vida, hoje a gente falar que nós somos cristãos, que nós acreditamos em Jesus Cristo, pelo menos aqui no Brasil, né, é uma coisa muito tranquila, porque nós não somos caçados, nós não somos perseguidos, nós podemos ler a palavra, podemos escutar louvores dentro da nossa casa, na rua, seja no ônibus conversando com alguém, seja no trânsito, seja numa escola, seja no trabalho, se aquele ambiente te permitia falar, né, do Senhor Jesus. E não era assim naquele período. A gente, quando para estudar um pouquinho de Paulo, e eu falava assim, poxa vida, Paulo era um homem muito ruim, porque ele perseguia, né, e matava os cristãos. Mas quando a gente começa a entender, Paulo ele não veio de uma família pobre. Você vê que ele teve condições de estudar, e acho que foi até no seminário que o pastor Valdir nos ensinava, né, que ele usava tipo uma capa, e aquilo mostrava um respeito, e ele tinha várias coisas pregadas naquela capa. E ele fazia parte do Sinédrio, que era uma cúpula, vamos dizer assim. Então eram pessoas também que eram importantes. Então Paulo, no começo do livro de Atos, a gente começa a entender um pouquinho ali por que ele era daquele jeito. Porque na realidade Paulo ele acreditava, da forma que ensinaram para ele sobre Deus, que Jesus, da forma que estava pregando a palavra, o caminho, ele era uma grande blasfêmia. Então Paulo, ele tinha uma fé tão grande, e ele seguia tanto uma doutrina, quando a gente fala aí dos fariseus, né, que ele perseguia, ele prendia, imagino eu que até matava, né, algumas pessoas pela fé dele, pela fé em Deus. E o que mexe muito comigo, né, que a gente imagina só, você que é defensor de uma ideia, passou vários anos da sua vida estudando, defendendo teses, e de repente, em determinado momento, ele tem esse encontro com Jesus, que fala com ele de uma forma muito clara,
E naquele momento ele vira de lado. E para ele que perseguia, para ele que prendia, né, os cristãos, que chicoteava, que maltratava, que matava, de repente naquele momento ele passa para o outro lado. E tudo que ele acreditava como se fosse verdade cai por terra. E aí você vê que nesse período que ele, assim que Ananias ora para ele, né, ele vai para a Arábia e ele passa um bom tempo. E por tudo que eu estudei, aprendi, foi um grande tempo. Alguns falam que ele passou aproximadamente 3 anos, períodos de estudo, onde Deus, Jesus, aparecia para ele e ensinava a ele, que da mesma forma como Jesus caminhou 3 anos junto com os discípulos, também Paulo passou 3 anos na Arábia, tendo relacionamento diário com Jesus Cristo, onde Jesus ensinava para ele a palavra. Tanto que ele volta depois desse período e vai até, né, Jerusalém, vai explicar tudo o que aconteceu com ele. As pessoas não aceitam, começam a perseguir ele, querer matar ele, ele tem que fugir, ele volta para Tarso, passa quase 10 anos isolado na cidade de Tarso, para depois disso, né, Barnabé vem convidar ele para fazer a primeira viagem missionária, onde Barnabé ele era o líder, era o principal ali, e convida Paulo. E tem aquela parte ainda onde, não sei se é na primeira ou na segunda, deixa eu ver, não, na primeira ainda, que Barnabé leva João Marcos, né, que era um primo dele, e acaba que durante essa viagem João Marcos deixa eles e retorna. Parece que foi um período de, não sei se é malária, algum tipo de doença que Paulo pegou durante essa viagem, né, primeira viagem missionária. E depois, na segunda viagem, Barnabé chama Paulo novamente para essa viagem, só falando que João Marcos queria ir. E Paulo não aceita, porque João Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem. E devido a essa discussão tão grande, né, acaba que eles se separam. Então Paulo vai junto com Tito e Barnabé segue com João Marcos. E esse João Marcos é o próprio João que escreve, é o próprio Marcos, né, que escreve o Evangelho de Marcos, dando a visão dele. Então, assim, Paulo faz várias viagens, e o que eu acho assim, ele que perseguiu tanta gente, e depois que ele começa a pregar o Evangelho, ele vai para o ID, ele começa a ser perseguido, ele começa a ser apedrejado, ele apanha, ele é chamado, né, por muitas pessoas. Até coloquei aqui, olha só, em Filipenses 1:2. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior aproveito do Evangelho. Paulo, depois de tanto sofrimento, e isso ele já estando preso, ele fala que tudo que aconteceu, ele entendia que tudo aquilo fazia parte de um grande proveito do Evangelho. Então, o que eu coloquei? Paulo ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, esse período que ele passou lá. Depois ele foi apedrejado em Listra, foi açoitado na cidade de Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi expulso de Bereia, depois ele foi expulso de Atenas também, ele foi chamado de impostor em Corinto, foi preso em Jerusalém. Depois, quando de Jerusalém, que ele fala que queria ser julgado em Roma, né? A gente vê Paulo passando por aquele naufrágio lá do navio, onde, acho que se não me engano, tinham 276 pessoas, e Deus fala para ele que poderia ficar tranquilo, que ninguém ia morrer, mas mesmo assim o navio ele é destruído, né? Acho que em pedras que bateu, e ele chega até aquela ilha de Malta. E é legal essa passagem também, porque quando ele chega, e aí o povo ali daquela ilha, né, eles fazem uma fogueira, eles sentam para se esquentar, e de repente Paulo vai colocar alguns gravetos naquela fogueira, e vem uma cobra e pica a mão dele, e ele começa a balançar, e o povo da ilha naquele momento fala, olha, ele é uma pessoa condenada, uma pessoa, né, porque não morreu no naufrágio e vai morrer devido a essa picada dessa cobra. E naquele momento que ele balança, ele tira a cobra e não morre,
E aí o povo que ao mesmo tempo falava que ele era condenado, já tratava ele como um Deus. E daquele período que ele está ali na ilha de Malta, ele tem a oportunidade de orar pelas pessoas doentes e curar, então levar a palavra do Senhor, e depois daquilo eles conseguem um navio e vão até Roma, que é onde ele chega, né, e é preso, é julgado, e depois ele é morto, é decapitado. Então, o que eu queria falar de Paulo? Paulo é uma pessoa que, na minha cabeça, era uma pessoa que naquela época tinha muito conhecimento, estudou muito, imagino que era uma pessoa de posses, de riquezas, mas quando ele realmente, né, abriu os olhos, que o Senhor falou com ele entendeu, e ele fala isso em algumas cartas dele, que tudo que ele tinha de conhecimento naquele momento se tornou estrume, quer dizer, perdeu o valor, porque ele entendeu que o que importava era Jesus, era a nossa vida aqui, com o entendimento que tudo isso aqui é passageiro e que realmente nós temos assim que buscar essa proximidade com o Senhor. Então Paulo é uma pessoa que eu gosto muito, aconselho muito a assistir, a ler as cartas, estudar um pouquinho, porque ele nos mostra no dia de hoje que independente do que nós passamos, seja pela essa questão do Covid nesse momento, seja pela questão do desemprego, seja por dificuldades em relacionamento, em qualquer área, todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, mas nós temos que entender que nós temos que entregar a nossa vida para Deus, para o Senhor. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. E o que nós passamos nessa terra, que se a gente viver 70, 80, 90 anos, é passageiro e é muito pequeno. Se nós compararmos a eternidade, é uma fração muito pequena. Então, um estudo, é um livro que eu gosto muito. Agradeço muito aí ao pastor Jacques pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho na escola dominical e falo de coração. Paulo é uma pessoa que eu admiro muito e acho assim, você vê aqui do Novo Testamento, 13 livros, 13 cartas foram escritas por ele, o tanto que Deus utilizou ele e o tanto que ele realmente pode nos ensinar e pode nos transformar, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e caso depois alguém queira perguntar alguma coisa, eu também estou à disposição também, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e um domingo abençoado, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado, presbítero Alessandro. Que aula sensacional. E eu tenho certeza, existe uma identidade muito grande, né, da pessoa do apóstolo Paulo no presbítero Alessandro. Ele sempre gostou muito, sempre falou muito isso nas nossas aulas do seminário, em todas as pregações ele ressalta bastante. Para nós foi um privilégio receber aqui esse ensinamento. Muito obrigado, viu, presbítero? Deus te abençoe. Então nós vamos voltar aqui e vamos fazer aqui a introdução do estudo a respeito dos 12 discípulos, né? Nós já sabemos, já aprendemos bastante aí com o pastor Silvio, há algumas semanas atrás. Ele trouxe uma síntese, né, a respeito da história dos discípulos, né? Hoje nós vamos tentar falar aqui de alguns para não atrasar muito aqui, vamos ver o que a gente consegue evoluir, né? No início do seu ministério, Jesus escolheu 12 homens para serem os seus discípulos. Levou cerca de 1 ano e meio para completar a escolha desses 12, né? E aí, o tempo de ensinamento também com eles foi por cerca de pelo menos 2 anos. Vamos lá? Eram pessoas comuns e pelo menos 4 eram pescadores e 1 coletor de impostos. Nós sabemos, é o Levi, é o Mateus, aquele que abre, né, o livro dos evangelhos nas Bíblias mais modernas, traduções mais modernas. A Bíblia não fornece muitas informações de que o restante fazia, né, do que os outros 7 se ocupavam, como eles se ocupavam. Mas assim, a exceção de Judas, que era de Queriate, né, de uma outra cidade, o restante é da região da Galileia, é isso mesmo? Não havia um único grupo religioso profissional, ninguém que anunciasse a piedade pelo tipo de roupa que eles usavam. Na realidade, acontecia com os discípulos justamente o contrário, né? Quando eles eram atacados pelos líderes, pelas outras pessoas, pelos
doutos da época, pelos doutores da lei, né, pelas pessoas que detinham conhecimento, pelos eruditos, né, pelos acadêmicos, eles viam justamente que os discípulos eram pessoas simples, pessoas comuns, tanto é que esses discípulos, eles eram atacados justamente pelo pouco conhecimento que eles tinham do rigor da lei, né? Em muitas ocasiões eles eram confrontados porque eles eram indoutos, né? Eram pessoas semi-analfabetas, vamos dizer assim, pessoas de tanta simplicidade, que eles não tinham tanto conhecimento da regra de jejum lá do povo, do trabalho aos sábados, né? Da etiqueta de se lavar as mãos, né? De se limpar as mãos. Vou tirar aqui a minha imagem para a gente continuar. E assim, nós sabemos que esse era um tempo em que, especialmente os escribas, né, eles cuidaram de trazer a interpretação da lei, colocando muitas outras coisas que não se encontravam na lei. Inclusive, num desses episódios em que eles estão conversando a respeito das coisas consagradas, né, que eles chegam para Jesus questionando, e Jesus fala, como que o Davi resolveu o problema da fome dele e dos homens que estavam seguindo, quando ele se encontrava na mesma situação? Davi entrou dentro do templo, né, foi lá, pegou os pães da proposição, foi e comeu e deu aos seus homens, porque eles estavam com fome. E aqui, tirando novamente a imagem, esses líderes religiosos, eles viam que esses homens eram tão simples que eles tinham dificuldade de entender o rigor das normas religiosas ali que eles estavam procurando defender. Aí eu vou trazer aqui para vocês um esboço mostrando aonde que apresentam os discípulos, né? Em Mateus do 10, do 2 até o 4, em Marcos do 3, do 16 até o 19, Lucas 6, do 12 ao 19 e Atos 1, verso 3. Aí nós vamos ver que a maioria das narrativas trazem em primeiro lugar Simão Pedro, né? O Pedro, também chamado como Cefas. Aí nós vamos entender a terminologia de um nome e de outro. Um é do grego, o outro é do aramaico, então nós vamos entender. Mas todos os evangelhos colocam Pedro em primeiro lugar na sua lista. E logo depois, André. Então vamos lá, vamos continuar. O destaque aqui, o que merece o destaque, é a narrativa de Lucas e também do livro dos Atos. Por quê? No livro dos Atos nós temos aqui Judas... nós temos aqui no livro dos Atos, o reconhecimento da substituição de Judas o Iscariotes por Matias, no momento em que a sorte é lançada ali para ele. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. E quem que eram esses 12? Né? Qual foi o critério? Né? Por que Jesus escolheu esses 12? A Bíblia não fornece esse relato, mas ela vem trazendo aí as pessoas. Não é pela sua região, mas é provável que esses homens fossem homens conhecidos de Jesus Cristo, né? Qual que é a primeira evidência? Nós estamos falando aqui de pessoas mais simples, não eram pessoas de um círculo, por exemplo, sacerdotal, não eram mestres da lei, não eram escribas, né? Eram pessoas, a maior parte deles, à exceção de Judas Iscariotes, da região da Galiléia. Então é provável que Jesus já tivesse um contato anterior com esses. Embora a Bíblia não narre, é bom deixar claro que esses homens se mostraram e aparentavam homens trabalhadores. Eles estavam ocupados com o seu ofício, né? Os pescadores... com a pesca, e até onde a gente sabe, o cobrador de impostos, que é o publicano, que é chamado, né? Que é o Mateus, ou também Levi, também estava trabalhando, e acredita-se que a regra se aplica aos outros também. Num aspecto geral, a gente pode concluir isso, que eram pessoas comuns, por estarem ali na mesma região da Galiléia, independente da cidade, da província que eles estavam, parece ter tido um contato prévio com Jesus Cristo, a ponto de chamá-los, né? E Jesus Cristo via também nesses que eles estavam ocupados, eles estavam trabalhando quando foram chamados para anunciar. Aí desses a gente pode colocar aqui
que 3 desses aí, eles faziam, né, eles constituíam o círculo mais íntimo de Jesus Cristo. Parecia ser esses, ou serem esses, aqueles que eram mais próximos, mais íntimos de Jesus Cristo. Quem? Pedro, Tiago e João. Então vamos lá, vamos continuar. O Pedro, ele é mencionado pela primeira vez na ocasião do batismo de Jesus por João. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 40 e 42. Esse primeiro registro, Deus já vem mudando o nome dele, né? Todos conhecem, né? O novo nome foi Pedro, que no grego, Pedro é a expressão grega e Cefas o aramaico. Todos os dois significando rocha ou pedra, né? Isso foi reafirmado 3 anos depois. A narrativa está lá em Mateus 16, 18, né? Quando Jesus Cristo vem e fala para ele que sobre essa rocha ele ia edificar a igreja, sobre essa pedra ia edificar a igreja. Tá vendo aqui? Betsaida é uma cidade, um vilarejo da região da Galileia, não é isso mesmo? Mas o Pedro, ele parecia ou ter mudado ou possuía casa também em Cafarnaum. Então, tá aí a curiosidade em relação a ele. Pedro era casado, sem dúvida. Onde nós buscamos essa referência? Em Marcos 8, verso 14, Mateus 8, 14, Marcos 1, 30, Lucas 14, 38. E em 1 Coríntios tem um diálogo que demonstra que a esposa de Pedro o acompanhava. Cefas, lá está como Cefas, que a esposa dele o acompanhava. E o Pedro era sócio de Tiago e João. Nós podemos aqui, Pedro era irmão de André e Tiago era irmão de João. E os dois eram sócios nesse negócio. Ele era dinâmico, a característica que a gente pode trazer aqui, entusiasmado, né, impulsivo, impetuoso. Era um líder nato e parecia ser o porta-voz do grupo. O nome que Jesus deu indicava o verdadeiro caráter, né, pela rigidez, convicção, coragem, ousadia. Mesmo nos momentos em que ele negou Jesus Cristo, ele não o fez gratuitamente, ou seja, ele foi tomado depois por um remorso, por um sentimento de arrependimento, por um sentimento que o trouxe incômodo, né? Ao ponto de dizer, nós vamos lembrar dessa passagem, né? Quando eles estão chegando lá no templo, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele falou com aquele moço que estava lá sentado à porta. E é de Pedro também a narrativa que ele fala, não, eu não sou digno de ser morto da mesma forma que Jesus morreu, né? Se vão me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo, assim dizia ele. Ele era destemido e foi Pedro que lançou os fundamentos na Judéia. A Judéia é o nome latino para a região de Judá, de Jerusalém, ou seja, Judá como estado e Jerusalém como a sua capital. E foi a partir de Pedro, o ímpeto de Pedro, que deixou os líderes religiosos da época contrariados ou assim abismados de ver como aquele homem, sabendo que ele era iletrado, não tinha participado das cadeiras sacerdotais, né, das escolas de mestre, nem nada, e tinha aquela autoridade para ensinar e realizar os milagres semelhantes aos de Jesus Cristo. E aí nós vamos para Tiago, o irmão mais velho de João. Jesus apelidou os dois de Boanerges, filhos do trovão. Aqui não tem muita informação a respeito de Tiago, né, mas em alguns momentos a Bíblia parece dar para a gente essa impressão de que Jesus era dotado de um senso de humor muito, muito grande, né? O Tiago foi o primeiro dos 12 a morrer, né? Ele foi assassinado por Herodes, né? Aqui nós encontramos 3 Herodes, né? A Herodes Agripa I, filho de Herodes Antipas, que fez, nós conhecemos, né, o esposo da Herodias, né? Ele que prendeu e depois decapitou João Batista, e o neto de Herodes o Grande, que ordenou, aí nós temos aqui a figura de Herodes o Grande, que é aquele do tempo do nascimento de Jesus Cristo, que determinou, né, a morte dos meninos lá na região da Judéia, né, Belém da Judéia, dos meninos, por causa da visita dos magos. Também nós temos uma informação aqui, muito embora isso não tenha, assim, não conste especificamente da Bíblia, que
a maioria dos discípulos morreu como mártir, não é isso mesmo? Uns falam que o João foi jogado no poço de óleo quente, outros falam que foi espetado por espada. As narrativas mesmo, elas são poucas, né? O que a gente tem pela própria narrativa do Apocalipse, é que o João, que escreveu o Apocalipse, ele tinha sido exilado para uma ilha. Essa informação ela é verificável na Bíblia. A dos outros, por falta de informação, vamos ficar aí com a tradição que aponta para isso. Duas famílias estavam associadas ao negócio da pesca: o Tiago e o João, com o pai deles, e os irmãos Simão e André, Simão Pedro e André. Lógico, eles possuíam empregados que, à medida que eles deixaram o negócio para pregar e anunciar o evangelho, os empregados continuaram o ofício da família, assim como o pai deles, né, também, pelo menos eles, os filhos de Boanerges, né, o Boanerges, e deixou os filhos fazendo a obra. Nós já explicamos que 3 desses pertenciam ao círculo íntimo de amigos de Jesus Cristo, e o André, até mesmo por ser irmão de Pedro, é da mesma região, né? Ele e João foram os primeiros conversos de Jesus Cristo. Ele levou Jesus Cristo ao seu irmão Pedro. A tradição diz que André foi realizar o seu ofício, portanto ele foi evangelista na região da Ásia Menor, da Grécia e da Sítia, regiões que são agora conhecidas, faziam parte da antiga União Soviética, né? E agora são Ucrânia, Rússia e Cazaquistão. Filipe, também de Betsaida, era da mesma cidade de Pedro e André. Daí a razão da gente ter essa sensação de que eles eram conhecidos, né? Ou, pelo menos de vista, né? Viram Jesus. Não, aquele lá é o carpinteiro, é o filho de José, filho da Maria lá, né? Tinha essas informações. Ele que levou Natanael a Cristo. Ele era prático, segundo a tradição, e pregou na Frígia e em Hierápolis. Bartolomeu, acredita-se que era o sobrenome de Natanael, que veio de Caná. Talvez tenha sido por meio dele que Jesus foi à festa de casamento. De acordo com a tradição, pregou na Pártia, faz parte hoje do Irã. Tomé, aqui nós temos pouca informação a respeito de Tomé, mas acredita-se também que ele é da região ali da Galileia, que vem trazendo algumas características. O autor desse estudo, assim como o presbítero Alessandro, nós estamos mesclando aqui ensinamentos do Manual Bíblico de Halley, Quem é Quem nas Escrituras, e o estudo panorâmico da editora Vida, que também estudo panorâmico da Bíblia da editora Vida, da Henrietta C. Mears, que é o nome da autora. Daqui a pouco eu apresento para vocês. Aliás, eu acho que eu vou fazer isso agora. Vamos retornar lá para a nossa apresentação. Deixa eu ver como é que fica aqui. Então é esse aqui, ó, Estudo Panorâmico da Bíblia, Henrietta C. Mears, que eu estou utilizando. Estou utilizando também o Manual Bíblico de Halley, assim como vamos enquadrar aqui, o presbítero Alessandro. E para complementar os estudos, eu tenho aqui do autor Paul Gardner, Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Todos esses livros já foram recomendados. Esse aqui está saindo um pouco mais fragmentado, porque o vídeo foi configurado para não aparecer tanto cores negras, não é isso? Então tá aí a minha biblioteca. Vamos voltar ao nosso estudo. E aí nós estamos adotando os comentários feitos por esses autores a respeito da característica de cada um desses evangelistas, desses discípulos de Jesus Cristo, né? Aqui diz que ele trabalhou na Síria, Pártia, Pérsia e Índia. O Tiago, filho de Alfeu, também chamado Tiago Menor, provavelmente devido à sua estatura, a tradição diz que ele trabalhou na Palestina e no Egito. O Tadeu, também conhecido como Judas, né? É filho de Tiago, não o Tiago aqui, porque esses aqui são irmãos, né? E esses são 2 Tiagos, agora um terceiro. Trata-se de um outro Tiago. Nomes comuns nessa região: Judas, Josué, Jesus, Tiago.
Todos esses nomes são nomes comuns, né? A tradição diz que ele foi enviado para Abgarus, um rei de Edessa, e a Síria, Arábia e Mesopotâmia. Ou seja, todos eles continuaram trabalhando depois. O Simão Zelote, né? ou cananeu, né? Que aqui tem o Simão, o termo Zelote, ou cananeu. O Zelote no grego e cananeu no aramaico. Sabe-se pouco sobre ele, mas a respeito dos Zelotes nós já explicamos nas aulas passadas, né? Que são aqueles que eram nacionalistas, né? E aí Jesus vem e coloca no meio dos discípulos um nacionalista e um cobrador de impostos. O cobrador de impostos trabalhando para o Império Romano e o nacionalista defendendo as causas dos judeus e dos hebreus. Aí continuando, aí nós entramos em Judas Iscariotes. Esse aqui a gente já conversou, ele que era diferente, né? É uma região, veio de uma cidade de Judá também, mas de Queriote, que era o único que não era galileu. Os autores entendem assim: cobiçoso, desonesto, esperava recompensas quando o seu mestre se assentasse no trono de Davi. Ficou desapontado quando ele viu desfenecer o seu sonho. Após a traição, ele se enforcou. E aqui nós vamos trazer uma curiosidade. O Evangelho de Mateus, ou seja, a narrativa aqui, ela não é apenas ocular, é testemunhal, né? Mateus estava lá no meio dos 12 apóstolos, né? E Mateus traz a narrativa de que ele foi enforcado. E assim diz no Evangelho, o relato lá, Mateus 27, do 5 até o 8. Então Judas, atirando-se ou retirando-se para o santuário, atirando as moedas para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os primeiros sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é um preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então a primeira evidência aqui que nós temos é a narrativa de Mateus, e Mateus é testemunha ocular, ou seja, estava participando dos acontecimentos quando esses estavam lá em tempo real ocorrendo. Já o Lucas, nós aprendemos a respeito disso quando estávamos apresentando a introdução aos evangelhos, né? Vocês vão se lembrar que o evangelho de Lucas é uma encomenda feita. Lucas era médico, acompanhou Paulo, não é isso mesmo? Mas a gente tem narrativas a respeito de Lucas depois da ressurreição e da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Lucas ele foi encomendado a realizar um trabalho, a narrativa para Teófilo. Aí a gente não sabe se Teófilo é nome ou é título, mas o que é importante é que Lucas veio fazer essa pesquisa. Então nós temos de um lado Mateus, que é testemunho ocular, e Lucas narrando aqui no livro de Atos como é que se deu a morte de Judas Iscariotes. Diz assim Atos capítulo 1, versos 18 e 19. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é campo de sangue. E aí fica a pergunta, qual o relato que está correto? Ele morreu enforcado ou morreu a cair? Ou ambos são verdadeiros? Vamos ver aqui uma explicação lógica? Com relação à morte, está claro o quê? Judas se enforcou no campo do oleiro, é Mateus que está dizendo, e assim que ele morreu. Em seguida, depois que o seu corpo começou a decompor, a decair, a inchar, a corda ou o galho onde ele estava pendurado se rompeu, ele caiu e rompeu o corpo dele, que combina com a narrativa que está em Atos. Você vai notar que Lucas não diz, ele não relata que ele morreu na queda, mas relata como o corpo caiu. A passagem em Atos presume o enforcamento de Judas, uma vez que ninguém caindo num campo assim naturalmente, normalmente apenas pelo tombo, né? Não tem um rompimento do seu corpo. Apenas depois do início da decomposição, aí sim, né, que essa queda de determinada altura vai fazer com que o corpo se abra. Sendo assim, ambos estão corretos e harmonizam, daí aquela nossa premissa de informar
que a Bíblia é inerrante de todas as formas. Eu deixei uma observação aí para que eu também não esqueça, né? Nós vamos comentar a respeito de João e de quem? Deixa eu ver lá. De João e de Mateus na próxima aula que a gente está falando. Não, já tem 1h10 quase de aula. Nós vamos encerrar aqui para não atrapalhar o almoço. Hoje nós temos o culto presencial, então convido mais uma vez a todos vocês, venham participar, vai ser uma benção. Fiquem todos com Deus, um ótimo dia e até daqui a pouquinho no nosso culto.